Gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu realmente sou muito apaixonada, que é cultura. E eu estou muito feliz porque existem alguns fatores que me fazem estar aqui. E essa criatura maravilhosa, junto com a outra criatura maravilhosa que eu não estou localizando, que é a Marcela Bello e o Marcelo Ninho, que fazem parte desse movimento, que acreditam nesse movimento. Ela me convidou para estar aqui presente, estou honrando o convite dela. Ela brinca que normalmente eu puxo ela para o meu ambiente e hoje ela me puxou para o ambiente dela. E eu fico mais feliz ainda de ter clientes como a Laurinha também, que está aqui, uma parceirona, a Gold Credit. E a gente está aqui para unir, para falar de um tema que eu realmente acredito muito, um tema que eu realmente tenho certeza que muda a vida de vocês, que muda a empresa de vocês. Quantos aqui hoje são donos de empresa? Só para eu ter uma ideia, levanta a mão para mim, por favor. Boa. E quantos de vocês são líderes? A maioria. Boa. O nosso objetivo hoje é fazer exatamente um pouco dessa visão de cultura para os empreendedores, para os donos de empresa e falar de cultura também para os líderes. Porque normalmente a gente acha que cultura é um tema que a gente não tem que olhar, não tem que prestar atenção, é mais um tema, é só uma palavra bonita que a gente coloca na parede. E é exatamente o nosso objetivo de desconstruir isso com vocês. É uma coisa que eu acredito que pode movimentar e mudar todos os negócios, pensando no linha final, no retorno sobre o investimento. A minha proposta para vocês hoje é que vocês, mais do que isso, tragam essa visão, se desafiem a acompanhar esse racional de como que cultura, para vocês, vai fazer sentido na linha final. E vocês vão ver que, além disso, eu vou trazer várias informações do próprio mercado de crédito. A gente fez um trabalho muito estratégico de puxar informações do mercado do crédito para que vocês consigam entender e acompanhar. Eu tenho 18 anos de experiência na área de pessoas, passei aí por diversas empresas, a gente estava brincando ali agora, empresa que nem a Marcela Bello, que é a minha amiga de longa data, sabia. Então, passei por Fox Sports, por Disney, por ThyssenKrupp. Em todas essas empresas, eu sempre cuidei da área de pessoas. Minha última passagem... Obrigada, Aninha. Minha última passagem foi no G4 Educação, onde a gente conseguiu ter uma visão, como sócia e diretora de pessoas, de tudo que a gente conseguia construir, de fato, em busca de um resultado extremamente diferenciado. Acho que quem conhece o G4, mais do que qualquer outra coisa, sabe o quanto cultura lá é coisa séria. Todos eles acreditam muito na cultura e isso foi o que me fez mudar de lado, né? Depois de muito tempo como executiva, eu falei, maravilha, vamos sair da cadeira de executiva e vamos empreender, que é um desafio absurdo. Vocês, donos de empresas, sabem mais do que qualquer outra coisa o quanto esse é um tema que vocês sofrem. Me apresentando até para facilitar a vida de vocês. Se vocês tiverem qualquer insight durante a palestra, se vocês quiserem compartilhar qualquer informação, eu sempre costumo reforçar que informação boa é informação compartilhada. Quando a gente compartilha informação, a gente tem dois grandes fatores que fazem a diferença. O primeiro deles, você absorve mais aquelas informações, você garante que aquela informação foi melhor processada e, consequentemente, você compartilha informação. Quando você compartilha informação, aquela pessoa que às vezes não teve a oportunidade que está aqui, aquela pessoa que não teve a oportunidade de estar no ambiente que você está hoje, ele vai conseguir puxar essa informação para o dia a dia e absorver essa informação no dia a dia. Tenho certeza que o time de vocês, que não pôde estar aqui, deve estar se perguntando, nossa, mas o que ele está fazendo lá? O que meu líder está fazendo lá? O que ele está aprendendo? O que ele está trocando? Essa é a hora de você pegar aquele aprendizado que você tem aqui e levar para o time de vocês. Algumas informações que para mim são super estratégicas, que aqui é um espaço de troca. Então, mesmo que a gente está num grupo grande, como a gente tem ali um tempo considerável, se tiverem qualquer ponto, se quiserem fazer qualquer contribuição, fica à vontade. Normalmente eu peço que o time leve o microfone, vamos compartilhar. Não tem dúvida boba. As dúvidas, elas precisam sempre ser compartilhadas. Tem dúvida? Me manda no Instagram depois, eu vou ter a maior prazer da vida de trocar com vocês. Mesmo que seja óbvio, repita o óbvio para você, repita o óbvio para o seu time, porque às vezes a gente acha que todo mundo entende e comunicação é a causa sempre das maiores confusões. E mais do que isso, escolham 2 insights e coloquem na prática. Quando vocês colocam na prática, metrifiquem,
acompanhem, porque quando vocês metrificam, vocês sabem se funcionou ou não. Todo mundo aqui olha muito para dados, todo mundo aqui vê dados como extremamente importantes. Então, mais do que isso, vamos começar a trazer dados para a área de pessoas. Eu sei que a gente está acostumado a olhar para a área de pessoas sempre no sentimento, no feeling, e, na verdade, não é nada disso. Vocês vão perceber que muito de tudo que eu trago está baseado em dados, porque isso, para mim, é super importante. E aí, o que eu quero que vocês comecem a pensar? Quando as empresas de vocês vendem o mesmo crédito, né? O quanto que, a partir do momento que a gente está vendendo esse mesmo crédito, parece tudo muito igual? Será que, do ponto de vista, a gente está aqui com um monte de empresa com o mesmo perfil, que vende produtos muito similares, que tem entregas muito similares? O que faria diferença na empresa de cada um de vocês? Já que o produto ele é muito similar, vocês têm perfis, vocês estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, bebendo da mesma fonte, o que será que as empresas elas podem fazer de diferente, tendo em vista que a gente sempre tem o mesmo caminho? O ponto é que o diferencial ele não vai estar nunca no produto. O produto, qualquer um de vocês pode copiar. O produto, qualquer um de vocês pode ir lá, entender, fazer uma investigação, fazer cliente oculto, tentar buscar, tentar extrair aquele produto, mas no final do dia, o que vai fazer a diferença é como vocês olham a cultura de vocês. Esse é o grande diferencial competitivo sempre. Por que é o diferencial competitivo? Porque quando a gente olha para a cultura, quando a gente personifica aquela cultura, a gente constrói a forma com que a gente quer entregar, a gente constrói o olhar que a gente quer entregar. Mais do que qualquer outra coisa, eu cuido do meu principal ativo, que é o meu cliente. A cultura, ela não fala porta dentro, ela vai falar porta fora. Quando você leva para o seu cliente o formato com que você atende ele, o quanto que você preza por ele, o quanto que você tem um atendimento muito mais voltado, por exemplo, para uma venda mais rápida ou para uma venda de maior qualidade, ou você olha para ele trazendo a importância de você ter ética, de você ter credibilidade, tudo isso passa sobre como você constrói a sua cultura, como que você leva para o seu time a sua cultura. Por isso, é muito importante que a gente traga alguns dados para a gente refletir. Então, em 2023, o saldo total de crédito no Brasil chegou a 5,7 trilhões de reais, sendo puxado ali por fintechs, cooperativas e bancos médios. A inadimplência dentro das fintechs de crédito pessoal chegou a 9,4%. Consequentemente, esses são dados que para o mercado de vocês é extremamente relevante. Junto com isso, um turnover médio em empresas do setor financeiro foi de 18% e 23% ao ano, com 40% de turnover em times comerciais. Quando a gente olha para um turnover de 40%, façam o cálculo do impacto disso no negócio de vocês. Todas as vezes que a gente tem que fazer um desligamento, não é apenas um desligamento. É o tempo que você passa com aquela vaga em aberto. É o tempo que você vai ter da tua analista de RH fazendo aquela contratação. Ou o tempo que você vai gastar, o valor que você vai gastar com uma consultoria de recrutamento e seleção fazendo aquela vaga. Depois que você contrata, você ainda tem todo o tempo de treinamento, o tempo da liderança treinando. E no final, quando a gente erra na contratação, a gente ainda tem o impacto do valor de rescisão. Então, quando a gente pensa que a gente pode estar perdendo 40%, por exemplo, do nosso time comercial, o impacto ele é ainda maior. Porque o time comercial é o que mais precisa ser treinado adequadamente para entender do teu produto e trazer receita para dentro de casa. Se um vendedor teu traz 100 mil de valor em crédito para ser cobrado dentro de casa e a tua vaga está em aberto, por 3 meses, é 300 mil que você deixou. Se você tem ali uma securitizadora que tem todo um trabalho de buscar no mercado, como que você vai, quais são as empresas que estão buscando aqueles valores ali dentro para aportar de alguma forma, e você não tem um relacionamento, ou você perde um comercial de muito relacionamento, você deixa de receber aquele valor que você pode estar perdendo para outro concorrente.
Por isso é tão importante você cuidar das pessoas e ter certeza que aquelas pessoas estão alinhadas com o mesmo propósito que você, sabem o que estão fazendo ali e querem estar presentes no seu time. Porque quando a gente quer estar presente, a gente faz muito mais do que quando a gente simplesmente está de passagem naquela empresa. E o que faz a gente estar de passagem ou, de fato, querer estar presente é o nosso propósito alinhado. É você se sentir confortável naquele ambiente de trabalho, mas não confortável de oba-oba, confortável do ponto de vista de ambiência, de saber que do meu lado existem pessoas que acreditam no mesmo que eu, que querem levar aquela empresa para o mesmo caminho que eu quero, e por isso é tão importante a gente olhar para comportamento. Se vocês deram uma olhada aqui, o quanto que empresas com alta rotatividade, consequentemente, a gente sabe que são empresas com cultura mais fraca, elas têm ali uma instabilidade de margem e um maior custo de aquisição do cliente. Eu sempre costumo falar que quando vocês veem palestras, aulas sobre cultura e sobre pessoas, você nunca vê dados relacionados a negócios. Esse é sempre o meu desafio. Como que eu mostro para vocês que, do ponto de vista de negócios, a área de pessoas influencia diretamente na linha final. Quando a gente pega uma empresa com maior rotatividade, naturalmente, aquela empresa tem uma cultura mais fraca e, consequentemente, a gente perde no CAC, porque eu tenho que botar muito mais grana para adquirir um cliente. Por que eu tenho que botar muito mais grana para adquirir um cliente? Pensa que quando a gente vende, na maioria das vezes, principalmente vocês vendem por relacionamento no mercado. E se você perde uma pessoa, você perdeu aquele relacionamento do mercado. E o impacto disso é que você vai ter que ganhar mais tempo e o custo de aquisição com aquele cliente é mais alto. A nossa reflexão é sempre como que eu posso garantir a redução do meu CAC e manter uma estabilidade de margem olhando para a redução de rotatividade de pessoas. Então, quem são, pensando de você, os 5 que mais entregam na empresa de vocês? Façam essa reflexão. Quem são as pessoas dentro da equipe de vocês? As 5 pessoas, pega o celular e já anota no bloco de notas. Quem são, dentro da equipe de vocês, as 5 pessoas que mais entregam? O que essas pessoas elas têm em comum? É a habilidade técnica ou a postura? É o comportamento ou conhecimento técnico? Pega e coloca o que essas pessoas elas têm em comum e façam a reflexão de como que vocês podem fazer para treinar mais essas pessoas. Você vai treinar mais o técnico ou você vai reforçar o comportamental dela? Tenho certeza que é o comportamental dela. O técnico, sem dúvida, vocês treinam todos os dias. Até porque a empresa boa é a empresa que treina. E o treino, ele pode ser técnico, mas o comportamento é difícil da gente treinar. É difícil da gente obrigar aquela pessoa a se comportar de uma forma diferente daquilo que a gente espera. Aquilo que você se comporta, muitas das vezes, é seu. É o seu valor, é o seu comportamento. Por isso, a gente tem que atrair pessoas que têm o mesmo valor que a gente, têm o mesmo comportamento que a gente. Então, como a gente faz para garantir que quem entrega vai permanecer com a gente? Como que a gente faz para garantir que o time ele mantenha, mesmo sem ninguém olhando, aquela mesma atitude, aquele mesmo comportamento, aquele mesmo passo a passo que para você é super importante na sua cultura? E aí a pergunta para vocês é: como que a gente vai garantir isso no dia a dia, pensando que eu tenho que reduzir a minha rotatividade, eu tenho que garantir que as pessoas estão ali dentro e eu tenho que separar o meu discurso da prática? Como que eu separo o meu discurso da prática? Mantendo o vídeo parecido com a minha foto. Ou seja, se eu falo que eu ajo de uma forma para fora, para o cliente, para o mercado, eu tenho que manter dentro de casa. Eu tenho que manter o meu comportamento alinhado. Sabe quando você vira para os seus candidatos e você fala para ele: não, aqui você vai encontrar um ambiente maravilhoso, todo mundo super se ajuda, todo mundo super se apoia, e aí no final do dia a pessoa entra naquela empresa e está todo mundo querendo um passar a perna no outro. A pessoa vai querer ficar ali? Ela vai entender que faz sentido? Não.
E essa, mais do que qualquer outra coisa, é quando a gente entende que a nossa cultura não é aquilo que a gente fala no onboarding, não é o que está escrito no mural. A nossa cultura é, de fato, o que eu vivo, é o que o seu time faz. É quando a gente vê ali que o boleto venceu, o sistema caiu, tem um cliente ali xingando, e você não permite que ele haja errado. Você, mais do que qualquer outra coisa, ensina como ele tem que ir, para onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, qual o comportamento esperado dele, aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita. Tão importante quanto o comportamento que você reforça é aquele comportamento que você fala que não é aceito. A gente aprende muito mais quando você pensa, por exemplo, sobre sua família, sobre seus filhos. Como é que eles aprendem? Eles aprendem quando você muitas vezes coloca ele de castigo. Quando você vira para ele e fala, olha, se você agir assim, não vai funcionar. A sua mãe vai te deixar uma semana sem sair, uma semana sem videogame. É ali que ele aprende. Ele não aprende com você só reforçando. Por isso, vocês precisam, mais do que qualquer outra coisa, ensinar o seu time a atuar. Ensinar a ele como que você corrige ali o comportamento dele, como que você direciona. O pai da cultura organizacional, é uma das referências nesse tema, ele sempre traz o quê? Que não adianta você olhar para o problema do ambiente externo. É muito importante, antes de você olhar para o externo, você olhar para o interno. Você olhar para como que as pessoas dentro da sua empresa estão se comportando. Como que as pessoas elas estão aprendendo a lidar com os problemas. Será que eu estou ensinando as pessoas a lidar com o problema ou eu estou resolvendo por elas? Porque se eu resolvo por elas, elas não vão aprender como que você resolve. Elas simplesmente vão esperar que você, como líder, resolva. Que você, como líder, mais do que qualquer outra coisa, consiga trazer aquela visão para elas. O que eu espero que vocês aqui façam o exercício? Imagina um crescimento acelerado. Você tem ali o valor transparência na parede. Pensa que tua equipe comercial ela está omitindo cláusulas relacionadas à meta. Porque você falou, olha, gente, não fala isso aqui para ninguém, isso aqui é um combinado nosso. Não, fica quieto, guarda essa informação. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para a parede, tem escrito transparência ali. Faz sentido para vocês aquilo que você está ensinando para a sua equipe dentro de casa? Está sendo exatamente o que você espera que eles ajam do outro lado? Porque quando ele virar para o cliente e ele conseguir mais do que você falar para ele que transparência é importante, não vai adiantar. Porque você está falando uma coisa e fazendo outra. Você está dizendo para ele agir de forma transparente, mas não está agindo de forma transparente para fora. Então, com o próprio cliente, ele já vai entender que, apesar de você falar que é um valor, transparência, você não atua com transparência. Você não pode esperar que o teu líder consiga entender e virar e dizer assim, não, está tudo bem, você aqui pode ser não transparente, mas para fora você tem que ser transparente. As pessoas vão saber que você não é transparente com elas, porque você não é transparente com o seu cliente. O exemplo é o que arrasta, galera. Por isso, parem e façam a reflexão. Qual é o exemplo que vocês estão dando para o time de vocês hoje? Vocês estão dando o exemplo que vocês querem ou vocês estão simplesmente agindo sem refletir sobre o seu comportamento? Porque é isso que acontece na maioria das vezes. 70% dos clientes insatisfeitos com empresas de crédito citam atendimento como principal motivo. Ponto. Como que você está falando de cultura? Como que você pode falar sobre comportamento se você não olha para atendimento? Reclamações por conduta agressiva na venda cresceram 38% entre 2022 e 2023. Isso é muito por quê? Porque a gente não cuida do treinamento. A gente não direciona como precisa ser o atendimento. Esse é um ponto extremamente importante. E é importante porta dentro e porta fora. Porta dentro porque o teu time deve sofrer com a conduta agressiva. Eles estão sendo agressivos, não é à toa. Eles estão sendo agressivos com certeza, porque existe pressão, porque existe um ambiente muito mais complexo. Como que você está olhando para isso? Quanto que você está cuidando desse tópico? Da mesma forma,
Por que os clientes estão insatisfeitos com o atendimento? Porque ele não consegue olhar para aquele atendimento e acreditar que aquele atendimento faça sentido para o que ele tem de expectativa. Então, tem vários fatores. Obviamente que, nesse momento, entra muito a nossa reflexão sobre inteligência artificial, por exemplo. O quanto que a gente consegue acelerar os nossos processos, ganhar eficiência nos nossos processos através da inteligência artificial, para que a gente reduza o mais do mesmo com a nossa equipe. Será que eu estou sendo mais eficiente com a nossa equipe? Será que o meu time ele consegue vir com uma série de informações mais rápidas para ele não ter que ficar se desgastando olhando para mais do mesmo? É esse tipo de dado que a gente tem que pensar. Pensa num fluxo, como que a cultura ela de fato impacta no custo e na margem. Todas as vezes que a gente tem um comportamento isolado, ele impacta numa repetição silenciosa. Aquela pessoa ela fica repetindo. Consequentemente, se ela repete e ninguém chama a atenção dela, existe uma tolerância da liderança, que passa a transformar numa norma informal. E todas as vezes que a gente insere um hábito, é difícil demais de tirar. E esse hábito, naturalmente, vira cultura real. Não é a cultura que você está falando, é a cultura que as pessoas estão vivendo. E isso vai impactar no resultado. Essa formulazinha aqui é a reflexão que vocês têm que fazer dentro da empresa de vocês, dentro da equipe de vocês. O que hoje eu estou tolerando na minha equipe como comportamento? O que hoje, naturalmente, eu me incomodo, mas eu não falo? Porque aquilo que você incomoda, mas não fala, está virando hábito. E você pode não perceber, mas aquela é a cultura do seu time. Sendo assim, a gente tem certeza que hoje, quando um colaborador ele atropela um valor, mas bate a meta, o que a gente está fazendo com ele? A gente está dando palco para ele, dizendo parabéns, você bateu a meta, ou você está chamando ele e corrigindo porque ele atropelou um valor? Essa é uma dúvida que todo líder tem, que toda empresa tem. Quantos de vocês têm vendedores que bate a meta, mas ao mesmo tempo fala mal da empresa e você sustenta ele ali dentro porque ele está batendo a meta? Quantos de vocês olham no dia a dia e esquecem de chamar a atenção porque ele é o cara que arrastou 30% da sua meta? Esse é um problema extremamente recorrente nas empresas. A gente sabe disso. A gente sabe que a gente permite que a pessoa esteja ali porque ela simplesmente está se comportando da forma errada, mas ela consegue entregar o valor que você não tem de onde tirar. E aí você fica, né? Não, uma hora eu demito, uma hora eu demito, uma hora eu demito. E só que, no final do dia, você acaba não demitindo. Só que os seus valores, gente, é exatamente quando você demite uma pessoa dessa. Que você vira e fala, olha, apesar de você bater a meta, apesar de você me entregar os resultados, não é isso que é aceitável. Não é esse o comportamento que eu aceito dentro da minha empresa. Isso é extremamente difícil para você, enquanto gestor, enquanto líder, mas é isso que vai fazer a diferença para você manter. Quando a gente pergunta, né? Esse cliente não tem o comportamento que eu desejo. Esse cliente não me traz, eu fiz um investimento para ter ele dentro de casa, mas ao mesmo tempo ele drena o meu tempo, ele drena o tempo do meu gestor, ele acaba sabotando de alguma forma. Você mantém esse cliente ou você reflete sobre a saída desse cliente? A equipe é a mesma coisa. Quando aquele funcionário, você passar tempo muito mais tendo que resolver problemas daquele funcionário, você passar tempo muito mais tendo que lidar com os problemas que ele acarreta, com a gestão de conflito que ele acarreta, você precisa perceber que ele é uma pessoa que não pode mais estar presente no seu time. Só que essa é uma reflexão dura. Essa é uma reflexão que, ao mesmo tempo que gera todo um ponto de empatia, também gera um ponto de posicionamento enquanto liderança. Existe um estudo que fala que para cada colaborador tóxico, você reduz a performance em 43% de quem está ao seu redor. Então, se você tem uma pessoa no time que não está adequada, que não se comporta da forma adequada, que critica a empresa, que fica provocando, ela está reduzindo ao redor dela 43% a performance. Além disso,
Times desalinhados têm 31% mais de retrabalho e 2,3% mais de absenteísmo, que é a ausência no trabalho. Parem e reflitam o quanto isso pode estar impactando no seu time. Às vezes você não está batendo a meta, às vezes você não está conseguindo entregar o que você espera. Será que você não está entregando o que você espera? Porque você não está olhando para as pessoas que ao redor daquilo ali estão minando a performance? Será que não existe uma laranja podre que pode estar puxando toda a equipe para onde você não gostaria? E lembra, aquela pessoa ela fica repetindo, toda vez que ela repete, vira norma. E você está aceitando. Sendo assim, quando que a gente olha aqui para uma matriz de risco cultural? Vou trazer para vocês 3 valores. Primeiro deles, foco no cliente. Qual é o risco quando esse valor não é vivido? A gente tem contrato mal ajustado e inadimplência. Diretamente o impacto na vida de vocês. Agora, qual é o comportamento que é esperado dele? Que ele ouça antes de vender. Foco no cliente. Foco do cliente é ele ter escutativa. Não é ele simplesmente sair empurrando a primeira coisa que aparece na frente dele. É ele entender o que o cliente precisa e trazer a melhor solução para aquele cliente. Da mesma forma, a gente fala muito de ética. E ética é extremamente vago. O que é um risco de você não viver? A gente consegue ali pensar em judicialização, perda de licença, multa. O que a gente deve fazer? Expor riscos claramente. Eu tenho que falar. Se você não agir dessa forma, o teu risco é esse. Se você não agir dessa forma, o impacto vai ser esse. Quando a gente faz isso, a gente traz visibilidade, clareza e direcionamento para o time. Por fim, responsabilidade. Gente, responsabilidade é sempre vivido de várias formas. Eu sou responsável de uma forma, a Marcela, não dá para, a gente é muito parecida, mas a Laura também não dá. Tem algumas pessoas que elas vivem responsabilidade de que forma? A minha responsabilidade vai até onde eu consigo ir. Passou daqui, não tem mais nada a ver com isso. Eu fiz tudo que estava na minha mão. E não é isso. O que é responsabilidade para você? Deixa claro, responsabilidade é você ir até aonde você puder e mais além. Mesmo que não esteja na sua mão, chame as pessoas envolvidas, chame o seu líder, chame quem precisa. Isso para a gente é ser responsável. O que acontece? Qual o risco? Você pode ter rompimento de parcerias B2B, porque você deixou de ser responsável com um parceiro seu. O que você precisa fazer? Você precisa esperar que o seu time, falar para o seu time que ele cumpra os prazos prometidos. Essa é uma matriz relevante para você pensar como que eu levo isso para o meu dia a dia. Pensa que no crédito você pode até parcelar o pagamento, mas quando a gente fala de cultura, não dá. Tudo ele tem que ser à vista. Porque quando você se comporta, naturalmente o impacto vem. Ele vem parcelado? Não. É muito mais juros do que parcelamento. O impacto ele foi à vista. Aquele comportamento, naturalmente, ele foi vivido, ele foi sentido e ele foi muitas vezes introjetado. E você só vai aumentar a reflexão sobre ele. Então, qual o comportamento que hoje você está tolerando na sua cultura que é diferente do que você queria construir? Saiam daqui sempre com esse pensamento. O que será que eu estou tolerando que eu não deveria tolerar? O que será que eu estou permitindo que eu não deveria permitir? E aí, quando a gente olha para empresas de crédito, a gente tem uma armadilha muito grande, né? A gente acha que o processo vai resolver o comportamento. E eu sei que todos vocês aqui têm uma série de processos envolvidos, principalmente por conta de risco, por conta de ética, por conta de responsabilidade. E aí a gente faz um script super bem feito, super coerente. E o que acontece? O time não segue. Só que onde que você vai mudar esse processo? Onde que você vai institucionalizar aquele processo? Através do comportamento. E aonde que isso acontece? Na cultura de vocês. Se não, o processo lindo, maravilhoso, o script tão bem desenhado que vocês fizeram, não vai ser seguido e nada vai adiantar. Você vai continuar falhando todos os dias. Então, quando a gente pensa, né? Ah, maravilhoso, ó. Meu processo resolve tudo. Eu tenho um playbook de vendas. Deixa eu voltar. Eu tenho um playbook de vendas que vai me deixar aqui, ó. Régua, cobrança, SLA. Só que o que acontece no dia? O sistema cai do ar e você não tem o que fazer.
Aí teu cliente fica furioso, ele reclama do atendimento, fica um chamado que eram 10 chamados, viram 300, seu time se desespera, ele começa a atender de forma agressiva, ele atendendo de forma agressiva, a reclamação do atendimento cai, aquele 70% de impacto que a gente viu lá, naturalmente vem daqui. Você tem um processo lindo, mas quando se quebra, quando o sistema cai, o comportamento é que vai sustentar. O comportamento é que vai segurar. E vocês, como líderes, é a hora que vocês seguram esse comportamento. É a hora que vocês chamam um time. Fala, galera, olha só, o sistema caiu, mas vamos segurar, vamos sustentar. Como que vocês têm que se comportar? É uma fase difícil. E mais do que isso, estejam presentes nessa hora. Mostrem que a pessoa não está ali sozinha. Mostrem que vocês estão com ela no campo de batalha. Estar presente no campo de batalha é extremamente importante, porque você sente que você tem uma parceria e que, se der qualquer problema, você tem a quem recorrer. Quando a gente olha para a retenção e o rigor do processo, percebam que quanto mais rigoroso o processo, obviamente, eu ganho mais eficiência. Só que isso, do ponto de vista de cultura, se torna instável. Não é o rigor do processo que aumenta a cultura. Não é o rigor do processo que vai aumentar a tua cultura muito bem alinhada. Muito bem, pelo contrário. A gente precisa primeiro sustentar a cultura e, assim, aumentar o rigor do processo. As duas coisas, elas andam juntas. Elas não andam separadas. Não achem que é um ou outro. São os dois. Eu tenho bons processos, uma cultura bem alinhada, que direciona para onde eu espero. Lembra, eu quero que vocês saiam daqui com essa certeza. O processo, a gente espera que ele aconteça. Mas o que faz acontecer, de fato, o processo é a cultura e o comportamento de vocês sempre. Você pode ter ali, uma série de fatores, o melhor CRM, o melhor fluxo de recuperação. Se o seu time não agir com base nos valores de vocês, nada vai adiantar. Porque, sem dúvida, o comportamento é o que vence o script. Você precisa ter essa certeza para você deixar de refletir, investir tempo só garantindo script e processo, e investir tempo olhando para o desenvolvimento do seu time, olhando para a entrega e para os comportamentos do seu time. Se você viu e você já tem certeza, agora como que a gente consegue garantir e corrigir isso de verdade? Como que você consegue puxar para sair do achismo e garantir, de fato, uma entrega? Vamos começar a tratar a cultura como intencionalidade e não como intuição. Se você está olhando para a intuição, a tua cultura vai ser top-down. A galera vai virar e vai dizer assim, não, gente, a gente aqui manda, aqui a cultura é nossa, e aí todo mundo vai fazer com que a cultura ela seja do jeito que for. E não é. A cultura tem que vir de vocês, líderes. A cultura tem que ser alinhada por cada um de vocês, direcionada por cada um de vocês. E isso você só começa a olhar quando a gente começa a olhar para dados dentro do negócio. Como que eu estou olhando para o meu desenvolvimento? Quantas horas eu estou investindo no desenvolvimento da minha equipe? Quanto tempo eu estou levando para treinar uma pessoa nova? Quanto tempo eu tenho de permanência de alguém no meu time? Como que está o meu turnover? Como que está o meu processo seletivo? Aonde que eu estou perdendo gente no processo seletivo? O quanto que eu tenho de aderência no meu processo seletivo? O quanto que eu tenho de absenteísmo? O quanto que eu tenho de líderes engajados? Como está a minha pesquisa de clima? Tudo isso são dados de pessoas que impactam no negócio de vocês. Além disso, a gente tem uma clareza. Se você não mede, não adianta. Um dos nossos valores dentro da CNP é sem métricas, sem resultados. E é isso que eu espero que vocês saiam daqui. Vocês gostam tanto de dados e vocês não olham para dados para o principal ativo de vocês, que são as pessoas. Se vocês comecem a pensar como que eu vou cuidar do meu principal ativo, se provoquem a cuidar disso olhando para dados. Se a gente não mede, nada adianta. E cultura também é dado. E dado é o que vai mudar o comportamento. Quais são os valores mais vividos hoje? Faz pesquisa com a empresa, pergunta quais são os nossos valores, como que você está vivendo esse valor? Me dá exemplo, traz vivência, traz comportamento. Mede isso para você saber, inclusive, o que você vai ter que reforçar ou não. Quais são os comportamentos que você precisa reforçar ou quais são os comportamentos que você simplesmente já sabe que estão introjetados.
que eu queria trazer aqui? Empresas com cultura construída de forma sistemática, elas têm 3 vezes mais chance de reter talento. Por quê? Porque a pessoa sabe que ela está no lugar certo. Ela tem 4 vezes mais coerência nas decisões críticas e 2,5 mais sucesso em processo de expansão ou fusão. Como que a gente garante isso? A gente garante que a gente está com as pessoas certas, no lugar certo, e mais do que isso, sendo estimuladas para seguir no caminho certo, sendo reconhecidas pelo comportamento certo, sendo promovidas de acordo com aquilo que ela entrega, não só entrega de resultado, mas entrega de comportamento, e sendo demitidas com base no comportamento inadequado que está listado na cultura de vocês. A gente tem uma série de fatores que vocês medem, uma série de indicadores que vocês medem. Vocês medem CAC, LTV, vocês medem churn, liquidez, e ao mesmo tempo a gente não faz nenhuma mensuração de cultura. A gente garante isso porque a gente vem olhando todos os nossos clientes. E aí, se eu pedisse para você mostrar um indicador hoje da cultura de vocês, você conseguiria mostrar algum indicador da cultura de vocês? Você conseguiria provar que a cultura de vocês está sendo vivida ou que não está sendo vivida? Que os comportamentos estão sendo reforçados ou não está sendo reforçado? Ou você ia me dizer que a cultura está certa, está forte, com base em feeling? Se façam essa provocação. A gente fez isso de uma forma muito bacana, através de uma pesquisa, e é exatamente isso que eu quero que vocês pensem. Como que hoje eu estou olhando? O que será que eu não estou querendo enxergar hoje na minha cultura? Porque quando eu não começo a investigar, é porque eu não quero enxergar. E quando a gente não quer enxergar, a gente deixa isso aqui de lado. Pensa que o dado, ele te direciona do ponto de vista de comportamento, que vai direcionar a tua cultura, que vai ajudar a sua decisão, que impacta no seu resultado. Esse é o caminho. Quando você sabe qual o resultado que você quer chegar, você começa a olhar para o dado e, naturalmente, isso aqui vira um ciclo virtuoso. Deixa de ser um ciclo vicioso. Quando que acontece o ciclo vicioso? Quando simplesmente você só vai vivendo sem utilizar os dados a seu favor, sem provocar aqueles dados a favor do que você quer, que é reforçar os comportamentos desejados. Ano passado, a gente fez um diagnóstico durante o G4 Valley, onde a gente pôde mensurar a cultura da maioria das empresas no Brasil. A gente mensurava ali 8 pilares e conseguia, mais do que qualquer outra coisa, entender como que cultura potencializa resultados através de comportamento. Esse ano a gente aperfeiçoou esse diagnóstico. A gente acredita que, além de extrair dados, a gente consegue olhar para cada uma das áreas de pessoas. Depois de a gente fazer esse caminho, depois de a gente fazer essa reflexão, a minha provocação para vocês é: vamos começar a olhar para a empresa de vocês? Vamos começar a olhar para o time de vocês? A gente estruturou o diagnóstico de pessoas 2.0. Nesse diagnóstico, a gente apresenta aqui cultura e RH estratégico, liderança, gestão de talentos, engajamento. E a gente quer que vocês reflitam sobre isso na empresa de vocês. Combinado? Eu entendo que vocês fizeram essa reflexão sobre cultura. Eu entendo que vocês agora têm uma visão do quanto cultura é importante. E, para isso, eu queria provocar vocês a fazerem o diagnóstico de cultura junto com a gente. A entenderem como que a área de pessoas de vocês ela está sendo estruturada. Acho que não está. Travou. O pessoal está ajeitando? Ó, pode passar mais um. Vamos lá. Vou convidar vocês a fazerem o diagnóstico de pessoas. Para a gente isso é super estratégico. Vocês fizeram a reflexão aqui sobre vários fatores. Como que está a minha área de pessoas, o quanto que está a minha área de pessoas. A gente vai estar aqui com vocês durante o dia. O time está ali no stand da 4C junto com vocês. E o nosso objetivo é, fez o diagnóstico, passa lá, vamos trocar, vamos conversar e tirem as dúvidas de vocês. Tirem a reflexão sobre a área de pessoas de vocês. Eu espero que tenha feito sentido tudo que a gente passou aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o valor da cultura organizacional e que vocês saiam daqui, mais do que qualquer outra coisa, buscando mudar a estratégia e a liderança de vocês. Muitíssimo obrigada. Um bom dia para vocês.